Olá, estamos juntos mais uma vez em um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, uma sementinha a cada semana para fazer o amor florescer também no seu coração, diretamente aqui da Casa São Francisco de Sales, no Rio de Janeiro. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar e somos apaixonados, estudamos já há mais de 10 anos a Teologia do Corpo, esse verdadeiro tesouro escondido de São João Paulo II, e a gente quer agradecer por você estar nos acompanhando nesse percurso, toda semana trazendo uma catequese sobre o amor humano, plano divino para o amor humano. Nós estamos no segundo ciclo, a gente já passou pelo princípio, né, o homem na pré-história teológica, antes do pecado, e agora nós estamos no homem histórico, no segundo ciclo, em que São João Paulo II trata da redenção do coração que Cristo veio fazer nas nossas vidas por causa do pecado que entrou no mundo, da concupiscência. Nós estamos na exegese que São João Paulo II faz do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, é o cerne dessa primeira parte, e nós estamos vendo Mateus 5, 27, em que Jesus especificamente vem recordar aos seus ouvintes e também a nós, que somos os ouvintes de hoje, não cometerás adultério. Ouvistes, não cometerás adultério. Ou seja, o povo já conhecia essa lei. Só que Jesus hoje vem nos falar da lei, como nós falamos no episódio anterior, e dos profetas. Então agora a gente vai olhar, a partir do olhar, do estudo de São João Paulo II, como o adultério aparece segundo a palavra de Deus através dos profetas. Verdade. Jesus vem, como ele disse e a gente comentou no encontro passado, não vem alterar em nada a lei, mas dá pleno cumprimento, porque ele quis mostrar para aqueles ouvintes daquela época, os ouvintes que efetivamente estavam lá e ouviam a voz de Jesus proclamar o pecado, proclamar o que não deveria ser cometido por eles, que era o adultério. Mas essa mensagem, além de ser dirigida também para aqueles homens daquela época, é dirigida para cada um de nós e será dirigida para todos os homens por toda a eternidade, porque a mensagem de Cristo é uma mensagem eterna. Então, por mais que aqueles homens tivessem tido o privilégio de ouvir de Cristo diretamente a mensagem, ela é dirigida para nós hoje, em pleno século XXI, estamos todos convidados a ouvir, porque Cristo quis mostrar, ao transmitir essa mensagem para aqueles homens, mas também para cada um de nós e para toda a eternidade, que o comportamento do povo e o comportamento de cada um daqueles homens não estava de acordo com o cerne, com o grande objetivo do mandamento de Deus. Essa é a grande mudança que Cristo quer trazer para a gente. Como a Tatiana falou, no encontro de hoje a gente vai ver duas visões do adultério. A visão dada pela lei e a visão dada pelos profetas. Quando a gente pensa na visão dada pela lei, novamente, a lei não veio sufocar, a lei não veio escravizar aquelas pessoas, mas ao contrário, a lei serve para nos libertar, para mostrar que aquela lei é um verdadeiro conselho, né? A gente poderia pensar nos 10 mandamentos e o mandamento que fala de não cometerás adultério é um verdadeiro conselho que Deus dá para cada um de nós. Ele não nos obriga, né? Ele nos propõe como um verdadeiro convite a ser feito para que a gente possa cumprir, apesar de, historicamente, principalmente naquele contexto daquela época, as leis serem seguidas, né? A gente tem diversos outros relatos de pessoas que chegavam a Jesus e que reclamavam dele em relação aos seus discípulos, que eles não cumpriam a lei ao se lavarem, ao higienizarem as mãos antes de se alimentarem. Então é aquele segmento rigorosíssimo da lei que previa que tinha que lavar as mãos dessa forma, os utensílios tinham que ser lavados algumas vezes. Então, e Jesus sempre
quando vinham com esse rigorismo da lei para ele, ele falava, né? Vocês querem fazer, né, com palavras claras e mais simples, né? Vocês querem fazer aquilo que a lei propõe, mas vocês se tornaram escravos da lei, porque aquela lei ou aquelas leis de coisas que se previam de se lavar as mãos, lavar os objetos, se higienizar, tinham um objetivo, que não era escravizar aquelas pessoas para que só cumprissem aquilo porque estava previsto na lei, e aquelas leis eram muito rigorosas e deveriam ser seguidas ao pé da letra. Jesus vem mostrar o outro lado da lei, o lado da lei que liberta, o lado da lei que direciona, o lado da lei que mostra o caminho a ser seguido. Cada um de nós precisa de contenções no nosso caminho. Até porque, com o pecado, nós vemos como muita coisa ruim começa realmente a ficar descontrolada. Eu não sei se você já passou por períodos na sua vida, períodos muito ruins, período de muita treva, de muito afastamento do próprio Deus. E se você sentiu esse descontrole que o pecado traz, e como ele começa a desordenar, a bagunçar diferentes áreas da sua vida. Se você deixa o pecado entrar, às vezes por uma dimensão da sua vida, você começa a ver um efeito negativo em cascata que vai desordenando a sua vida, os seus relacionamentos como um todo. Você dificilmente, eu só estou ruim no meu namoro. Não. Aquele namoro ruim vai prejudicar a sua relação com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus amigos, com o seu estudo, com a sua vida profissional, com a sua vida de oração. Você vai vendo como o pecado vai desordenando diversas coisas na sua vida. O que Jesus vem tentar nos mostrar é que a lei, ela vem justamente para conter essa desordem, para não para limitar a nossa liberdade, mas para fazer com que a gente viva a liberdade de uma forma perfeita, de uma forma que nos beneficie, para que a gente possa ser mais feliz, mais santo, mais realizado como ser humano, mais pleno, para que a gente possa ter a verdadeira comunhão com o amor, que é o próprio Deus. Porque no fundo, tudo que a gente busca é o amor. Mas o pecado é o quê? A gente buscar o amor, a felicidade, do jeito errado. Isso já começou desde lá do Gênesis, quando Adão e Eva podiam aproveitar de todo o paraíso, menos daquela árvore. E o que a serpente veio propor? Não come do fruto daquela árvore ali. E aí a gente vê como tudo vai justamente se degringolando. Jesus, ao retomar a lei, vem justamente nos lembrar que a lei existe para que nós possamos ser não escravos dela, mas ao contrário, para que a gente possa viver a liberdade de uma forma a realmente descobrir o que é a verdadeira liberdade e não a libertinagem, que era o que os homens queriam e até hoje é o que nós, pecadores, também queremos. Lembra que a gente comentou que a lei, ela é um meio para que a gente possa ter uma realidade tranquila. Então, se prevê uma lei, se escreve uma lei para que se evite que se cometa algo de errado, que você criminalize alguma coisa. Então a lei é esse meio. Aí você vai dizer assim, mas eu não preciso desse meio. Sim, nós precisamos. A partir do momento que nós pecamos, a gente passou a ter necessidade dessas leis para que elas pudessem nos redirecionar para um bom comportamento, para uma boa atitude, para um bom sentimento, para um bom coração, e com isso nos afastássemos do pecado. Se nós não pecássemos, não seria necessária lei nenhuma, porque nós já viveríamos naquela realidade do amor perfeito, sem pecado, na proximidade com Deus, no convívio direto com Deus. E vejam só como, até então, não cometerás adultério, tem um sentido meramente relacionado ao corpo.
a um ato que você comete com o seu corpo e o corpo do outro. Até então. Depois, mais à frente, quando a gente vai ver o desdobramento desse primeiro trechinho, que é o trecho de Mateus 5, 27, quando Jesus começa falando: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quando a gente chegar nessa segunda parte, e São João Paulo II vai fazer uma catequese especial justamente sobre essa virada, essa conversão que Jesus quer fazer, a gente vai ver como o adultério ganha o seu sentido pleno, que a gente vai ver que não é só do corpo, mas que começa muito mais profundamente, que começa no coração. Mas até então, o adultério era considerado exatamente, e aí ele tinha relação com a questão do pudor, né? De como você vai lidar com o seu corpo e com o corpo do outro, que não é o seu esposo nem a sua esposa. E aí a gente vê Jesus que vai apelar também, que vai chamar para esse sermão os profetas. Qual era a visão e como os profetas lidavam com a questão do adultério? Se a gente for olhar, já é numa forma mais profunda do que a própria letra da lei em si, não cometerás adultério. É só importante a gente pensar que a lei, ela tem uma ação social, toda lei, até a própria lei de Deus. Então, a poligamia, né, que é o grande tema meditado nesse momento, porque é efetivamente o resultado do cometimento do adultério dentro desta realidade que a gente está trazendo, porque a poligamia ela era confirmada, ela era legalizada através daquelas casuísticas da lei que eram utilizadas. Com essas leis, com esse direito, com o direito gerado pelas leis, tinha-se um objetivo de, teoricamente, evitar o pecado, porque tudo aquilo que a lei previsse não seria pecado, porque estaria protegido pelo manto da lei, né? Pelo manto do direito. Ao mesmo tempo em que aquilo garantia que o adultério não seria pecado, tanto que as pessoas tinham 3, 4, 5, 6 mulheres, porque a lei previa aquilo. Então eles não eram pecadores, por conta desta visão. Não estou dizendo que o adultério, ter 3, 4, 5, 6 mulheres era certo, mas considerando a lei e o que a lei previa, era correto. Mas ao mesmo tempo, essa lei que deveria combater o pecado do adultério, ela mantinha a estrutura social do pecado. E esse é o grande problema que essa lei usada manipuladamente, casuisticamente, fazia. Ela trazia um mal social, porque ela mantinha essa estrutura social do pecado, do adultério, através de um homem que casava com várias mulheres. E a gente vai entender já já com a visão que os profetas vão trazer, porque até então a gente dá um ponto final aqui da visão da lei. Uhum. A partir de agora a gente vai ter essa visão dos profetas. E aí você vai entender de cara por que um homem que estabelece uma ligação, um enlace, que faz uma aliança com várias mulheres, profeticamente já vai contra a nossa realidade, do nosso relacionamento com Deus. É verdade. Os profetas, eles saem justamente desse nível social da lei e eles vão para a análise num nível muito mais teológico. Eles estão num nível acima. Lembrem que o profeta, ele tem uma dupla função. Ele é um mensageiro da palavra de Deus para se comunicar com o povo, para denunciar o pecado, denunciar o que está errado e, ao mesmo tempo, anunciar o que é certo. Então, ele tem uma missão, vamos dizer assim, negativa, de dizer aquilo que não pode ser feito. Uma missão mais difícil, e uma missão propositiva, positiva, afirmativa, de indicar o caminho. Então, se eu não posso fazer isso, o que eu devo fazer
para seguir aquilo que Deus espera de mim. Qual é a abordagem que os profetas vão dar para essa questão do adultério? Vejam só que interessante. Os profetas, em especial, nós vamos ver no nosso próximo encontro, São João Paulo II faz uma catequese especial sobre 3 profetas que tratam dessa questão do adultério com essa visão teológica. Isaías, Oséias e Ezequiel. Eles comparam a relação de Deus com o seu povo como a relação de Javé, esposo, com Israel, esposa. Se nós tivermos esse olhar profético em mente, nós vamos entender exatamente o tipo de abordagem que Jesus, que é o resumo da lei e dos profetas, a abordagem que Jesus traz e a grande novidade no Sermão da Montanha. Então, vamos ter isso em mente para, no nosso próximo episódio, quando a gente for comparar a lei e os profetas, lembrar desses 3 personagens, desses 3 grandes profetas, Isaías, Oséias e Ezequiel. Se você não conhece ou se conhece muito pouco ainda sobre os livros proféticos, se você puder, até o nosso próximo encontro, começar a ler um pouquinho sobre a história desses 3 profetas, entender os seus escritos, a sua biografia, o contexto histórico em que eles viviam, isso vai te ajudar bastante. Então, se você aceita essa dica, uma dica de leitura, de aprofundamento, de estudo, até o nosso próximo episódio, procura conhecer um pouquinho sobre essas 3 histórias e essas 3 mensagens de Deus como aquele esposo apaixonado que acolhe e que tenta proteger e cuidar e amar a sua esposa, que é o povo, ou seja, que somos todos nós. Como é a relação de Deus com o povo e mais, do povo para com Deus, ou seja, da esposa para com o seu esposo? E a gente vai ver que essa relação é conturbada, não por causa de Deus, mas por causa de nós, claro. E com isso a gente percebe que o que os profetas vêm trazer com essa mensagem? Uma deturpação da unidade e do sinal. De quê? Da união do homem e da mulher. E o que é essa união do homem e da mulher? É o próprio matrimônio. Então os profetas vêm mostrar para a gente que a unidade fica comprometida, a unidade homem-mulher, a unidade criatura-Deus, e o sinal que essa união transmite, seja a unidade, o sinal da união do homem e da mulher, seja o sinal da união criatura-Deus. Quando essa unidade ela é comprometida, você deixa de ver nela um bem e passa a ver um mal. Então, o bem dessa unidade fica comprometido. E quando esse bem, essa unidade deixa de ser sinal, aquela realidade passa a ser mentira, deixa de ser verdade. Então, são esses 2 pontos que os profetas querem trazer para a gente como referência. Manter a unidade para que aquela união, homem e mulher, Deus, criatura, seja um bem e não um mal, e que esse sinal de unidade não seja quebrado, para que ele seja verdadeiramente um sinal e não seja uma mentira. Então, unidade, bem e mal, sinal, verdade e mentira, que é o que os profetas vêm trazer para a gente, usando a linguagem profética do Deus esposo e de Israel esposa. Todos nós, então, somos a esposa do nosso Deus, que é o nosso esposo amado. Com o nosso corpo,
E lembra que na teologia do corpo, quando a gente fala corpo, a gente está falando da pessoa como um todo. Nós temos uma linguagem própria, nós podemos falar verdades ou mentiras. Como é que está o seu relacionamento com esse Deus esposo? Você tem vivido de uma maneira esponsal? Você tem se esforçado para ser uma boa esposa, para esse esposo maravilhoso que te ama, que dá a vida por você? Fica essa reflexão. E não se esqueça desse trabalhinho de casa, para você se aprofundar um pouquinho sobre Isaías, Oséias e Ezequiel, porque eles vão ser o tema do nosso próximo encontro, o nosso próximo episódio de Seed by Seed, e a gente espera que você continue conosco. Fiquem com Deus.